cidade pequena, as moscas estão muito próximas das pessoas. Rui de Castro não está embriagado no bar central, com os olhos de molho num copo seco, molhado de espuma seca, ouvindo as músicas ao violão deserdado de Etênio, um ex-hippie, porque Rui de Castro está em casa, com os olhos lacrados, enfiados num livro sem fim. E se acaba, botam-lhe outro, entre as mãos e o cérebro, um pouco antes dos olhos, molhados de alguma coisa, feito solidão. Rui não está sentado na calçada da igreja local, ouvindo as taras da juventude local, entre umas pernas e outras das moças passando, após as conversas com o padre, morrendo de medo das moças fantasiadas, morrendo donzelo, culpado, querendo sumir por baixo da porta, enfiando-se na alta calçada de cimento. Nem na porta da farmácia, onde velhos e novos fazendeiros conversam sobre os bezerros vacinados ainda ontem por medo da febre aftosa e que vomitaria nas botas novas dos senhores proprietários. Porque Rui de Castro está em casa, sem jeito para nada, sem peito para nada. Rui não passeia pelas ruas pequenas, mal feitas, porém belas, por simples horror dos cumprimentos efusivos ou não efusivos, bastando apenas um alô, psiu, você, para desconcertá-lo e pô-lo assim em fuga dolorida, a alma exposta, a pele ao avesso, assim, ultrassensível ao vento dos lábios de quem quer que seja. Mas ele era um rapaz da cultura, ou contra a cultura, aprendeu inglês ouvindo os Beatles, e eu não sei como nem quando alguma coisa de humano se perdeu. E mora, cara, numa cidade tão mínima, cabendo toda nesse poema. E Rui nunca mais foi ao Rio, porque Rui há muito tempo é um rio, correndo inexorável para dentro do mar, com a desvantagem de ser um rio sem margem. E com esse poema, A Incrível Prisão de Rui de Castro, do querido amigo Zé Paulo, que eu dedico ao nosso convidado de hoje, Ronaldo de Andrade, um grande poeta, ator, escritor, diretor de teatro e professor. Eu dedico esse poema a você porque pela primeira vez que eu disse, você estava comigo lá no Teatro de Arena e eu pedi, inclusive, antes para você interpretar esse poema e você interpretou. Foi, que maravilha! E agora eu me emocionei com o poema porque ele é muito próximo, o Zé Paulo. Ele tem uma... Eu conheci o Zé Paulo na Secretaria de Cultura do Estado, quando cuidava da diretoria de editoração. E Zé Paulo era uma figura muito... não é? Ele estava sempre presente, sempre fazendo poesias, era um poeta, um ativista da poesia, uma pessoa... E traz reminiscências muito interessantes, não é? A contracultura, nesse poema, quando ele fala, isso é muito do meu tempo, é muito não é, da contracultura, a gente é da contracultura. É um poema belíssimo do Zé, não é? Belíssimo, belíssimo, riquíssimo. E como toca, né? Como fala da prisão do ser humano nas redes de sua própria vida, né? Na sua própria, na dimensão da sua existência, né? Muito legal, é um poeta, né, o Zé Paulo? É um poeta. E você também é um poeta, um grande poeta. Eu queria agradecer o convite que você está conosco aqui, aceitou e está conosco aqui no programa Café com Poesia. Há muito tempo a gente torcia, gostaria que você aqui estivesse, mas chegou o momento. E falar sobre a sua vida, o seu trabalho, como é que iniciou assim, a poesia na sua vida? Fui aqui, você é São José da Laje. Né? Sou São José. Como eu nasci em São José da Laje, como vivi uma parte grande da minha vida em São José da Laje, a poesia sempre foi muito presente na vida familiar, não é, da gente. Não como poetas, não é? Mas como pessoas que consumiam poesia, que gostavam da poesia. Eu tenho um exemplo muito interessante de um tio meu que adorava declamar poesia, irmão da minha mãe. Não é? Eu não passava por uma casa dos tios de meu avô e tal, para não ter alguma coisa assim, algum versinho, através da poesia, entendeu? Exemplificando alguma coisa da vida, dizendo alguma coisa da vida. Então, meu caminho era mais esse, fui sendo tocado por isso. Depois, no Grupo Escolar Carlos Lira, em São José da Laje, que os nossos livros de estudo
traziam a parte de literatura e poesias, não é? E tinha as festas, dia da professora, dia do mestre, que era mestre, não é? Não era dia do professor, era dia do mestre. Então, se fazia uma grande festa. Então, cada turma fazia sua festa, homenageava sua professora. Tinha as efemérides nacionais e tal. Nesse caso do Dia dos Mestres, por coincidência, eu me obrigava muito a querer dizer um poema. Eu sempre queria dizer um poema, mas eu era muito tímido. Mas eu decorei poesias, entendeu? Eu escolhia a poesia, decorava, dizia em casa para minha mãe e lá ia depois para dizer o poema mas sem avisar ninguém que queria dizer o poema, como se eles obrigando as pessoas a me descobrirem, entendeu? Mas também eu não me oferecia. E aí voltava para casa com a frustração de não ter dito o poema. O momento mais incrível que aconteceu com isso foi quando eu escolhi o poema Deus, de Olavo Bilac, entendeu? Para dizer, e eu ainda me lembro de uma estrofe dele, que é: eu me lembro, eu era pequeno, brincava na praia, o bar bramia, e aí pronto, aí bramia, e pronto, e vai por aí. Eu sei que no final das contas, pergunta a minha mãe neste momento, diante do mar, né, estupendo, isso já não é mais da poesia, já é eu dizendo a poesia, né? E minha mãe diz nesse momento, fala sobre a grandeza do mar e diz que tudo aquilo é obra de Deus, né? É um poema que me tocou muito naquela época. E aí eu fiquei fazendo poema. Em São José da Laje, assim. Depois veio aquele momento romântico, né, das paixões e tal, e eu comecei a fazer poesias apaixonadas, né, para as meninas que eu queria namorar, para essa coisa, né? E aí pronto, os hormônios todos em grande ebulição. No final das contas, eu fui para Aí é quando eu lembro que eu comecei, e eu tenho o registro disso, que eu comecei a escrever poesias, não é? Até arranjei um nome artístico. E tem uma cadernetinha onde eu registrei esses poemas que eu escrevi, né? Geralmente também apaixonados. E assinava como? E assinava, eu vou lhe contar porque é muito engraçado. Eu assinava Ronaldo Mascarenhas. Por quê? Porque eu achei um nome bonito. Mas é incrível que mais tarde, pelo teatro, eu vou conhecer Linda Mascarenhas. Entendeu? E depois tem uma história muito engraçada, pulando o tema da pergunta, mas porque quando eu vim para Maceió, porque minha vida toda era de São José da Laje para Pernambuco, Recife, ou então de São José da Laje para Coruripe, que era a terra do meu pai. A gente não pulava Maceió. E aí, tanto na formação da gente e tal, só papai que tinha coisas aqui, aí vinha resolver. Mas a gente não, a gente pulava sempre para Coruripe. E aí, quando a gente chegava quando eu vim para Maceió, eu já vim sabendo que eu queria conhecer Linda Mascarenhas, porque eu tinha visto Linda Mascarenhas numa fotografia de jornal, não sei se foi o Diário de Pernambuco ou foi o Jornal do Comércio, anunciando a passagem dela com Dona Xepa pela cidade de Palmares, a ata passando por Palmares com Dona Xepa e Linda fazendo Dona Xepa. Então tinha uma fotografia grande da Linda e eu me lembro dizendo no colégio que eu estava em Pernambuco, dizendo para um colega meu, eu vou para Maceió, vou morar em Maceió, meu pai já tinha dito que ia me trazer para Maceió, e eu vou conhecer essa mulher que eu queria fazer teatro, esse meu amigo queria ser cantor, eu digo, eu quero ser ator. E pronto. E aí quando eu cheguei aqui, convivendo com Linda, Linda me pediu para eu datilografar no mimeógrafo, no stencil, para mimeógrafo, a peça Conflito Íntimo que ela escreveu. E quando eu me deparo com na leitura do texto da Linda, que é a comédia da autoria da Linda, que foi a estreia da ata, então a Linda eu me deparo com duas personagens principais. Esse texto Linda escreveu em 1955 para a estreia da ata e eu nasci em 1954. No entanto, as personagens principais desse texto eram Ronaldo de Andrade e Maurício de Andrade, justamente o meu nome e o nome do meu irmão, sem ter nenhuma relação, entendeu? Com Linda Mascarenhas. E eu lá em Pernambuco, quando eu escolhi o meu primeiro nome artístico, eu escolhi o nome Ronaldo Mascarenhas.
Muito interessante isso, né? Interessante. Pronto. E fiquei com essa história, né? Então, lá eu escrevi os poemas em cadernetinhas e tal, que tem, capinha dura, aquelas coisas. E finalmente, eu acho que quando eu vim para Maceió, eu encontrei aqui em Maceió uma juventude minha, não é minha juventude aqui, com pessoas muitíssimo interessantes, poetas muito ativos, não é? Beto Leão, José Geraldo Marques, Lúcia Guiomar, Pedro Nicásio, Pinheiro Pucu, Severino Albuquerque, não é? Enfim, um número bem grande. Depois apareceu Luci Brandão, entendeu? Mas inicialmente eram essas Lúcia pessoas. Guiomar? Lúcia Guiomar Teixeira Calazans, uma grande poeta. Quando eu cheguei aqui, ela já era uma profissional, já era psiquiatra, mas ela tinha um movimento de poesia. A poesia dela é uma poesia muito, não tentando concentrar nisso que eu vou dizer, toda a definição da poesia dela. Mas ela era uma poesia irreverente, não é? Irreverente na questão gramatical. Ela abolia da poesia toda a pontuação para deixar o leitor livre ao seu bel prazer, a descobrir os sentidos e os significados da poesia. Tem dois poemas, tem um livro muito bom, que é o Poemeu, e depois ela publicou um outro livro chamado Expressão Guaruaba. Né? Faleceu há alguns anos. Né? E também tem a mitologia, né? O sentido mítico da poesia aqui em Maceió, com Beto Leão, porque até mais tarde eu entendi, olha, que engraçado relacionando com o teatro, porque via Beto Leão compondo, musicando, fazendo poesia também, mas eu não, ele vivia muito no Rio de Janeiro, viajava muito para Maceió, aparecia aqui como se ele, e tinha uma liderança muito interessante, era uma pessoa muito querida, Beto Leão. E Beto tinha um livro que mais tarde foi publicado, e na época era dito que tinha sido extraviado, perdido, e me lembrou muito a história do teatro, né? A poética do Aristóteles, que tem o livro da tragédia e o livro da comédia não está, não é? Quando ele estuda a tragédia, ele diz o que é que teoriza sobre o que é que uma tragédia tem que ter, um texto tem que ter para ser tragédia, não é? E o livro da comédia se perde, mas parece que no século XIV, século XV, aí aparece aquele livro de Humberto Eco, O Nome da Rosa, que trata sobre o livro da comédia no convento e tal. Enfim, eu sei que o Beto tinha a mística, não é, de ter perdido o livro dele. O livro dele era Inversões de Orfeu, numa paráfrase ao Invenções de Orfeu de Jorge de Lima. E eu ficava louco para conhecer o Inversões de Orfeu, que foi publicado pelo SESMAC há pouco tempo atrás. Beto ainda estava vivo, não é? Zé Geraldo Marques é de uma inteligência poética que eu nunca vi uma coisa tão valorosa, Zé Geraldo. Zé Geraldo realmente foi um paradigma para mim, nesse sentido. Porque ele fazia umas abordagens de poesia muito interessantes. Ele fazia um trabalho que me tocava muito, que era tratando sobre a história do Brasil, sobre os índios, sobre essa coisa toda. Tanto é que naquele momento surgiu na década de 70, entre mim, Juarez Orestes Gomes de Barros, Zé Geraldo Marques, um certo compromisso involuntário, mas liderado por Zé Geraldo, de um movimento que se chamaria Movimento Neo-Indianista. Um movimento romântico e tal. E aí até escrevi uns poemas também nesse sentido. E foi muito interessante esse movimento que não existiu. Foi um movimento que a gente publicou alguma coisa, principalmente porque Zé Geraldo teve um poema premiado no Festival de Poesia Falada de Aracaju, defendido o poema dele por Zé Márcio, que fazia uma sátira, não é? Fazia uma coisa de Gregório de Matos, né, em torno da história do Brasil. Né? E Zé Márcio foi muito feliz na interpretação, ganhou o melhor intérprete, e eu disse, para o ano eu vou. E fiz isso, escrevi um poema, e também na mesma linha. E aí fizemos fomos a Aracaju. Mais interessante essa história, essa trajetória toda sua, isso aí
a gente pode colocar que ano? É década de 70. 70. Eu cheguei aqui em Maceió em 71, então em 73 eu estava engajado com o pessoal todo, entendeu? Então aí a gente vai só fazer um intervalo, tomar mais um cafezinho Sim, aqui no programa Café com Poesia e vamos continuar com essa conversa maravilhosa com esse grande artista, ator, poeta, diretor de teatro, autor teatral, professor de teatro, Ronaldo de Andrade. Já já a gente retorna. Retornando então o programa Café com Poesia, com esse grande artista alagoano, Ronaldo de Andrade. Ô, Ronaldo, aí a gente ficou naquele período da década de 70, né? Exato. E depois o teatro também começou a entrar na sua vida nesse período de 70? Não, em 70 eu vim para Maceió para fazer teatro. Fazer teatro. Aí fui à casa de Linda Mascarenhas, não é? Depois de um curso de teatro, que foi oferecido no Teatro Deodoro, um curso de teatrologia, e lá a Linda Mascarenhas estava com a turma toda da ATA assistindo, e eu fui à casa dela, descobri onde era a casa de Linda, e fui me oferecer para fazer teatro. Coincidentemente cheguei num dia que era a leitura de um texto infantil que a ATA ia montar, já li o texto, já ganhei o papel, já fiquei na ATA, até hoje. Até hoje. Quantos anos? Eu comecei em 71, a gente está em 2017, então eu tenho muitos anos. Tá bom. E então aí, depois disso, uma sequência de espetáculos, né? Você trabalhou em vários, sempre na ATA. Sempre. Eu só divaguei em dois momentos, ou três. Um momento foi fazendo um trabalho com o Benedito Fonseca, no Trapichão, para comemorar, não sei, uma independência do Brasil, um dia 7 de setembro, uma coisa, era uma festa imensa, e a gente foi fazer a Inconfidência Mineira. Não é? Então eu tinha um papel, Cláudio Manuel da Costa, eu fazia nesse trabalho do Benedito Fonseca. E fiz a Companhia Estável de Teatro de Alagoas. Eu tive a felicidade de trabalhar com você. Trabalhamos ali. Escola de Mulheres. Escola de Mulheres, Moncho Rodrigues. Que dirigiu o Gilberto, você. Exato. Poxa, e a gente já vinha, não é, do Robson Crusoé. Fizemos uns trabalhos bem legais. Fizemos a Escola de Mulheres e fizemos o Laudamu com o senhor Dinei um belíssimo trabalho que você fez lindo. Um papel extraordinário. Eu digo, ali eu me senti como ator. Porque eu acho que você pode ser um ator de pretensão de ser ator, não é? Mas quando eu fiz aquele papel, finalmente eu disse, agora eu fiz um trabalho de ator, porque não é que as outras coisas não tenham nenhum valor, nem não, mas é que aquele foi tão intenso, foi tão, sabe, tão compreensível para mim, casou tudo de uma maneira tão boa que eu saí com essa trabalho, coisa. assisti várias e várias vezes. Não foi? Você e Gilberto. Eu e Gilberto era... Lindíssimo, me lembro do cenário, me lembro do figurino, da sua interpretação magistral, você, Gilberto. Obrigado. Maravilha, um grande trabalho. Aí, outra vez, fiz um trabalho com o Mendes, você lembra do Mendes, que era iluminador? Zé Mendes Filho. Zé Mendes Filho. Ele dirigiu um espetáculo colega meu lá no Instituto Histórico. Eu sei que era também uma metáfora sobre a ditadura e tal. Fiz com Cavalcante Filho, era ele e tal. Foram as 3 vezes que eu saí da ATA, assim. Saí da ATA não, fiz fora da ATA algum trabalho de teatro. Uhum. Depois não, depois sempre na ATA. Então, voltando à poesia, sim. Você interrompeu esse ciclo de publicar poesia quando? Eu não me lembro bem o tempo, mas foi um choque que eu tive. Não é? Eu já vinha com problemas da relação da poesia com o livro e o público. Não é? Eu vinha com esse problema, pensando muito sobre isso, da efetiva significação do livro e tal. E isso foi coroado uma vez que eu cheguei num sebo e encontrei, eu acho que uns 10, 15 exemplares desse livro aqui, Sombras de Mata e Flecha. Entendeu? Uhum. No sebo, entendeu? E eu fiquei chocado, porque meu livro não tem valor nenhum. 30 livros juntos, reunidos na mesma estante. Uhum. Aí aquilo me traumatizou.
de certa maneira. E mais tarde eu fiquei achando o seguinte, que os leitores de poesia são tão restritos, são tão poucos, não é? Que eu disse, não, e a resposta é tão, muita gente falava sobre, que tinha, me parabenizava pela publicação do livro, não me parabenizava, ou não falava de algum poema que eu escrevi, entendeu? Então, o ato de você publicar um livro parecia uma coisa muito importante, mas o conteúdo do livro, pouca coisa as pessoas tratavam. E aí, eu também não ia perguntar à pessoa, e gostou de algum poema? Não ia fazer essa especulação. Mas aí isso me deixava também muito, muito triste, porque não havia resposta dos poemas, falava sobre o livro, em geral. Aí eu disse, não. Então a minha comunicação através do livro ficou me parecendo muito, muito difícil. Diferente da minha experiência no teatro. Porque no teatro, você se apresenta no teatro e o público está ali. Muita gente ou pouca gente, você sabe. Esse livro aqui, 14 Poetas Alagoanos, esse aqui foi o primeiro que você publicou, o primeiro poema nesse livro, não foi? Em um livro foi, esse foi o primeiro livro. Num livro de fato, com fichinha catalográfica, bem organizado e tal. Que ano? Esse foi em 1973 e tal. Mas antes eu já estava começando a fazer uns exercícios de poesia mimeografada. Entendeu? Então a gente fazia muito na década de 70 isso de poesia mimeografada. E nessa arte, que a gente mesmo fazia tudo, então a gente imprimia alguns livros. O Sexto Continente, que é este aqui, ele veio logo após essa publicação, não? Não. Depois desse veio o Sombras de Mata e Flecha, que é esse que você mostrou, e depois veio o Sexto Continente. O Sexto Continente é um concurso de poesia nacional da universidade, Prêmio Jorge de Lima, em que ele foi premiado em segundo lugar. E Casa de Vidro, um livro de uma poetisa de Pernambuco, Elizabeth Azim, tirou o primeiro lugar. E depois veio o Planos de Voo. O Planos de Voo, ele teve dois formatos. Teve um formato assim em livro, agora na década de 80, e teve um formato em brochura de mimeógrafo, né, com capa de Beto Normandi e tudo mais. Essa capa daqui é do Dida Lira. Do Dida Lira, que é do livro, entendeu? Depois teve... Aí como eu transitei muito assim na Secretaria de Cultura, fazendo direção de editoração. Primeiro trabalhei com a Tizinha como minha diretora, depois a Tizinha saiu, a Beatriz Brandão, e eu assumi. E aí publicamos lá essa coletânea do poeta, coletânea Caeté do poema alagoano. Organizamos também a coletânea Caeté do conto alagoano. Né? Uma iniciativa maravilhosa, não é? E publicávamos com certa irregularidade, por conta das dificuldades, um jornal que já no começo da Secretaria de Cultura, quando ainda era extraordinária, era o jornal Novidade. O jornal Novidade era uma homenagem à revista Novidade, de grande importância na literatura alagoana que tinha acontecido, e a gente então reeditou essa homenagem junto com o Naldo Dantas. E eu levei adiante, como diretor de editoração, sempre atravessando todas as gestões que eu passei na Secretaria de Cultura, a publicação desse jornal. E era interessante porque a gente criou um espaço para divulgar os poetas, não é? Então os poetas mandavam seus poemas e a gente publicava. E aí os escritores também, a gente tinha uma pauta a cumprir. E naquela revista, claro que eu publiquei também os meus poemas, sempre associado a fotografias de Celso Brandão. Então tenho vários poemas que Celso Brandão cedia para a página de fotografia e eu fazia a interpretação, ou fazia uma leitura poética daquela imagem que ele oferecia na revista. E fizemos também com Joaquim Alves um livro que foi lançado no primeiro Encontro das Artes, no Departamento de Assuntos Culturais com a Nilda Leão, que foi
Viagens é um livro muito interessante. Viagens por mundos paralelos nunca dantes navegados e ou Girassóis das Almas Sitiadas. É um título, não é, bastante grande, e a gente fez também isso. Agora, esse trabalho... que está riando aí pelos... Tá. Deixa eu pegar aqui. Pegue melhor, Chico, aí. Aqui? Assim, tá. Pode? Então, esse trabalho aqui eu assisti, o espetáculo. Assim. Esse trabalho, inclusive, não sei se eu estou correto, mas Os Filhinhos de Mamãe surgiu daqui, não é? Exato, Chico. A Estrela Radiosa a gente fez em 1982. Eu só fiz escrever o texto. Era um projeto que vinha conversando, que a ATA vinha desenvolvendo com relação à autoria alagoana, de dramaturgia, não é? E sobre o teatro alagoano, o tema alagoano e tal. E nesse ano eu fiquei me recuperando de um desastre que tinha quebrado o fêmur e tal, e nesse período da minha convalescença eu escrevi o texto, passei para a ATA, ou para a Comédia Alagoense, e a Comédia Alagoense montou o texto. Porque a Comédia Alagoense, a Companhia Teatral Comédia Alagoense, ela é um grupo de teatro formado por atores da ATA que nunca deixaram de ser da ATA, entendeu? Então, porque naquela época Linda Mascarenhas estava com dificuldade de trabalhar e a gente estava sem acesso à casa de Linda por conta dessas histórias de Polícia Federal, a filha dela e tal, a sobrinha dela e tal. Aí a gente ficou com essa dificuldade e Homero Cavalcante propôs uma alternativa, criar um grupo onde a gente continuasse a trabalhar, mas que não ferisse Linda Mascarenhas, não é porque a ATA estava fazendo e não estava combinando nada com ela e tal. Aí eu escrevi o texto, a comédia estreou e no ano seguinte a gente fez o bloco Filhinhos da Mamãe. Nós encerramos o programa Café com Poesia de hoje. Até o nosso próximo encontro.